Antes de começar o vídeo, eu quero desejar um feliz 2016 a todos aqueles que acompanham o nosso canal. Hoje eu vou falar sobre favoritismos e privilégios. Fiquem ligados e bom vídeo a todos. Um abraço. Em um jogo de quebra-cabeças, nenhuma peça é descartável. Todas se unem para formar o mesmo conjunto, que é uma imagem. Na vida, nem sempre as pessoas são consideradas essenciais. Por vezes, como em um jogo, algumas são postas de lado. Porém, sem determinado indivíduo, o conjunto jamais estará completo. Nem sempre as pessoas são substituíveis. Às vezes, como em uma pirâmide de cartas, basta tirar uma delas para que tudo venha abaixo. Portanto, muitas das vezes a gente julga que algumas pessoas são descartáveis, são substituíveis, e não é bem assim. Na verdade, nenhuma pessoa é substituível, pois nós somos únicos. Não existe no mundo ninguém igual a ninguém. Cada um tem seus dons, os seus talentos, e não pode haver de maneira alguma influências, preferências, privilégios ou proteções dentro de uma instituição religiosa. Porque isso gera sentimentos de prepotência, de arrogância, vaidade. E esses sentimentos ou esses comportamentos, eles não vêm de Deus. Na verdade, quando existe influência, preferência, privilégio e proteções dentro de uma instituição religiosa, a pessoa protegida ou a pessoa que tem determinados privilégios, ela jamais vai ter o caráter da humildade. Porque quanto mais a pessoa é elogiada, quanto mais a pessoa é bajulada, mais nela cresce o sentimento da vaidade, da arrogância, da prepotência. Por isso que não é de bom grado que existam essas coisas dentro de uma instituição religiosa. Porque a arrogância, a prepotência, a vaidade não vem de Deus. Nós devemos nos humilhar e não nos exaltar. E em razão dessa influência, dessa preferência, desse privilégio e dessas proteções, muitas pessoas, como dito, são deixadas de lado e tratadas como se fossem substituíveis. E nesse caso, elas são invisíveis, ou seja, não são notadas e também não são valorizadas. Na verdade, nós nunca damos valor a algo quando perdemos. Nesse caso, o mérito nunca existiu, pois às vezes achamos que tudo é substituível, ou seja, para tudo é uma cópia exata, como um produto disposto no supermercado. Entretanto, não raras vezes trocamos o trigo pelo joio. Quando nos damos conta, toda a plantação foi contaminada. E o que se resta a fazer é desmatá-la, quando bastava separar o útil do inútil, isto é, o joio do trigo. Não existem pessoas melhores do que as outras. Cada um tem um talento, cada um tem um dom. E esse dom deve ser exercido em prol de todos. Dessa mesma maneira, não se pode dar várias funções, vários cargos a uma única pessoa. Deve haver uma divisão de tarefas. Porque quando você eleva uma pessoa, você acaba diminuindo outras. Ou seja, você aumenta a responsabilidade de um e diminui a responsabilidade de outros. Porque você tem mais confiança naquele ou naquela. Só que o que acontece? Muitas das vezes a pessoa está ali buscando justamente a promoção, a elevação de cargos. Ela está buscando a fama, ela não está buscando Deus propriamente. Deus, no caso, seria um objetivo secundário. Ela está mais buscando o bel prazer, ou seja, a autossatisfação, a satisfação pessoal. E a gente sabe que as obras da igreja reúnem muitas pessoas. Os eventos, geralmente, vêm pessoas de vários lugares visitar ou mesmo participar do evento. E aquela multidão que é atraída fornece um certo sucesso para a pessoa que busca a autopromoção. Por isso que é necessário tomar bastante cuidado. Às vezes a gente dá muita responsabilidade nas mãos de uma pessoa e aquela pessoa não está se valendo daquelas responsabilidades que foram a ela atribuídas para pregar o evangelho, para evangelizar, mas sim para se autopromover. E como dizia William Shakespeare, às vezes, pelo fato da gente querer o melhor, a gente perde o bom. E nem sempre aquilo que aparenta ser o melhor é de fato melhor. Às vezes ele é o pior, porque na verdade ele pode estar disfarçado. Então é necessário tomar cuidado, porque nem sempre o que aparenta ser melhor é de fato melhor. A gente não pode trocar o certo pelo duvidoso, porque na verdade o poder, ele muda o homem. Jamais o homem muda o poder. Se a gente quer conhecer uma pessoa de verdade, basta a gente dar um cargo, uma função. Agora, se a gente quer ver ele se sentir um semideus, é você dar o cargo e privilégios. Não é possível tornar um homem humilde, dando a ele poderes baseados na influência ou na preferência. Pois quando se é egocêntrico, a humildade é que é o verdadeiro pecado. A humildade
ela inexiste no vocabulário do orgulhoso, do arrogante e do soberbo. Na realidade, a humildade é a virtude própria da humanidade. Quanto mais humanos somos, mais próximos de Deus estamos. Por isso que é necessário analisar se aquela pessoa que está recebendo aquele cargo, ela tem a virtude da humildade. Pois se ela for orgulhosa, arrogante, soberba, não é de bom grado dar tal responsabilidade para ela. Porque, na verdade, ela vai usar aquele cargo e aquela função para se autopromover. Ela vai se exaltar, ou seja, ela vai exaltar ela como criatura ao invés de exaltar o Criador. Porque ela busca uma fama, um sucesso. Essas pessoas, elas agem com hipocrisia, porque elas se dizem cristãs. E, na verdade, o pior no hipócrita não é somente a sua postura de falsidade. O pior é que ele nunca se atém àquilo que é dito para si. Jamais a carapuça lhe serve, já que ele sempre se considera verdadeiro. Ainda que seu subconsciente o julgue como errado, ele se considera como detentor da verdade. Pessoas assim são perigosas. Por quê? Porque ainda que você tente aconselhá-la, mostrar que ela está tendo uma atitude errada, ela jamais vai entender, vai compreender que aquilo é para ela. E ainda que ela compreenda, ou seja, que o subconsciente acuse que tem algo errado, ela não se dá por vencida. Ela se considera sempre com a razão. Porque ela se considera também autossuficiente. E ela tem o cargo e a missão como escada que vai elevá-la cada vez mais. Pois, como dito, ela busca a autopromoção, a fama, o sucesso. E, na verdade, quando se sobe no altar para pregar a palavra de Deus, a gente tem que se diminuir e não se exaltar. Porque realmente Deus é que merece ser exaltado. Ele que é o Criador de todas as coisas. Nós somos apenas um grão de areia em frente ao oceano. Nós somos a criatura. Nós devemos exaltar somente o nome de Deus. Jamais a nós mesmos. Uma das questões também que é bastante tratada quando se fala em favoritismo, em privilégio, em influência, é a questão do nepotismo. O que é o nepotismo? É o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes ou amigos próximos, em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou à elevação de cargos. Originalmente, a palavra nepotismo aplica-se exclusivamente ao âmbito das relações do Papa com seus parentes, particularmente com o cardeal sobrinho. Porém, atualmente o termo é utilizado como sinônimo de concessão de privilégios ou cargos a parentes do funcionalismo público. E também, como é objeto do nosso tema, nas instituições religiosas. O nepotismo, na realidade, ele existe nas instituições religiosas. E por isso que muitas das vezes ele deve ser evitado. Porque para exercer determinados cargos, é necessário que a pessoa ela tenha qualificação. É claro que Deus capacita, mas muitas das vezes a pessoa movida pelo aquele sentimento, porque a pessoa é um parente próximo e está participando da instituição religiosa, então vamos dar um cargo para ele que ele permaneça aqui. Só que as coisas não funcionam assim, é necessário a qualificação e a verificação se aquela pessoa realmente vai continuar na obra, na missão, e se ela tem capacitação para aquilo. Não adianta você colocar uma pessoa, por exemplo, para pregar, sendo que ela não tem o dom da pregação. É claro que com o tempo, qualquer pessoa desenvolve o dom da pregação, porque se aprende a pregar pregando, da mesma forma que se aprende a orar orando. É questão de prática. Só que é necessário ter cuidado, porque não é porque a pessoa tem um certo grau de parentesco que ela tem mais conhecimento ou mais qualificação que as outras pessoas que estão ali próximas. Porque realmente não é porque a pessoa é parente que ela vai ter o mesmo conhecimento daquela pessoa que está na linha de frente. O conhecimento, o talento, o dom, ele não se passa por osmose, né? É necessária a qualificação, a dedicação. É necessário ser formado para depois formar. O nepotismo, ele distingue-se do favoritismo simples, porque na verdade o favoritismo simples, ele não implica relações familiares com o favorecido. Já o nepotismo tem esse vínculo, né? Além de ter as relações familiares, tem a questão da influência, da preferência e do privilégio. Santo Agostinho dizia uma frase muito interessante. Ele falava assim: prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem. Porque na verdade o elogio, quando ele é proferido muitas vezes, realmente ele tem essa característica de corromper a pessoa. A pessoa acaba ficando vaidosa, acaba ficando soberba, orgulhosa,
o ego da pessoa fala mais alto, né? Ela se sente cheia de si. Então é necessário cuidado também com a questão do elogio. Porque o elogio, ele tem o poder de corromper. Por isso que nesse aspecto, a exortação ela é tão importante. Como salientado, isso jamais deve existir em uma obra religiosa. É necessário capacitação e humildade para o exercício de cargos, e não a pura e simples preferência ou influência de outras pessoas, já que isso acaba gerando um sentimento de arrogância e prepotência naquela pessoa que recebe aqueles cargos ou aquelas funções baseados na preferência ou na influência. O cristão ele deve plantar para colher, ir pouco a pouco, aprendendo e conhecendo, para depois então formar. Deve-se ser primeiramente formado, para depois formar. Então a gente tem que dizer não ao facilitismo. É necessário, antes de tudo, entrega e dedicação. Como dizia o pensador François, a bajulação é a moeda falsa que só circula por causa da vaidade humana. Porque, de outro modo, não haveria como a bajulação existir em nosso meio, ainda mais no meio cristão. John Galbraith dizia que as pessoas com privilégios preferem arriscar a sua própria destruição a perderem um pouco da sua vantagem material. E é exatamente a esse ponto que chega a pessoa quando ela busca a sua promoção material. Porque, na verdade, muitas pessoas que estão dentro das instituições religiosas, elas visam o material. Ela não visa o crescimento espiritual, mas sim o crescimento material. Ela vê aquele cargo e aquela função que foi atribuída a ela como mais um degrau. E a partir daquele degrau, ela pode subir cada vez mais, como se fosse uma escada. Então ela busca o crescimento material, o crescimento pessoal, e não o crescimento espiritual. Ela não busca crescer na graça e no conhecimento de Deus, mas ela busca o status, pois através daquele status ela vai atingir a fama e o sucesso. Então é preciso ter cuidado para não dar a maior fatia do bolo para aquela pessoa que não merece. Pois às vezes a pessoa que tem a maior fatia pode acabar gerando escândalo, gerando confusão, gerando intriga, porque na realidade ela está visando apenas aquilo que está na sua frente. E muitas das vezes o que está na frente dela é um espelho. Então ela só visa ela mesma, porque ela só olha para si mesma. Portanto, não se pode criar super-heróis dentro da igreja. Isso torna as pessoas arrogantes. O único que deu a vida por nós foi Jesus. Portanto, só Ele que merece ser exaltado. Não adianta você dar inúmeros cargos, inúmeras funções, inúmeras responsabilidades para uma pessoa só. Isso faz com que a pessoa se torne arrogante e que ela se considere autossuficiente e se considere melhor que as outras pessoas. E ninguém é melhor do que ninguém. Então, na verdade, não se pode colocar coroa na cabeça de quem não é rei. O único que herdou a coroa do céu foi Jesus Cristo. Só Ele é rei. Só Ele é digno de ter a coroa sobre a sua cabeça. Ninguém mais. Então é necessário que a gente valorize, que a gente pregue e que a gente exercite a união. Então é necessário que nós sejamos unidos, que nós pratiquemos a unidade. Pois unidos nós venceremos. Mas quando a gente se divide, a gente acaba caindo. Então eu encerro o vídeo aqui. Espero que minhas palavras tenham gerado uma reflexão, uma consciência a respeito desse tema, que é um tema bastante polêmico, que muita gente evita falar sobre ele, mas é um tema real, ou seja, é um fato que acontece e que é bastante perceptível. Por isso que é necessário a gente falar sobre isso. Então fique atento aos próximos vídeos, curta a página Palavra do Cristão no Facebook, curta o nosso canal aqui no YouTube e fique atento. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.